Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes e nós estamos na nossa quinta aula aqui desse quinto módulo também, tratando sobre o caso dativo, especificamente tratando sobre o dativo de referência. Dativo bem interessante aí de a gente analisar devido à sua grande recorrência dentro do Novo Testamento. Então, por isso a gente tem trabalhado aqui e o propósito também do nosso tempo com relação a esses exemplos e a essas ilustrações é que você se habitue a encontrar o texto, né? Na verdade, especificamente, se habitue a encontrar essa categoria sintática dentro de um texto da forma como ele de fato aparece lá no Novo Testamento grego. Então, às vezes, a gente percebe algumas explicações gramaticais que não vêm junto com uma relevância de dados gramaticais suficientes para a gente poder olhar e analisar de fato se aquilo é pertinente ou não. Felizmente, o Daniel Wallace nos dá vários exemplos, entre eles alguns inclusive que ele não detalha dentro do seu livro, mas nós inclusive fazemos questão aqui de trabalhar esses exemplos que estão ali, mesmo que ele não detalha, para a gente poder também traduzir, encontrar e exercitar bem todos esses pontos aqui. Então vamos aí para Filipenses 2, versículo 7, um texto importante com relação ao esvaziamento de Cristo, e assim começa o texto. Alá realton kenosen, então você lembra de kenose, certo? A gente vai já falar de cada palavra especificamente. Então, alá realton kenosen morphen doulo labon en homoiomati anthropon genomenos kai schemati euretheis hos anthropos. Então temos aqui, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Texto bem importante, vamos aqui tratá-lo, certo? Então esse alá é o que vem aqui como traduzido como antes, no sentido do que vem antes de algo, mas no sentido de contrariamente a isso, ou seja, uma ideia que traz uma ideia de contraste, certo? Então, a si mesmo se esvaziou, vamos aqui, realton, que é a ideia de a si mesmo. Lembra-se sempre que diz respeito a um pronome reflexivo, certo? Que tem um tom reflexivo. É kenosen, que é se esvaziou. Então você lembra que todo esse estudo, né, quando se fala sobre o esvaziamento de Cristo, né, se fala sobre a kenosis, é assim que se fala desse termo, né, na teologia, a teoria da kenosis justamente vem da palavra aqui, kenosen, que tem a ver com se esvaziou. Assumindo, vamos aqui palavra a partir do grego, né? Então, morphen, então forma, doulo, de servo, labon, que é então assumindo a forma, morphen, doulo, de servo, tornando-se em semelhança. Então, tornando-se em semelhança, vamos aqui o tornando-se, ele foi traduzido aqui como genomenos, é o tornar-se, né? Então, aqui nós temos um genomenos como um ginomai, o verbo ginomai de uma forma participial, e então, en homoiomati, que é em semelhança, anthropon, em semelhança de homens, kai e schemati, que vem da palavra esquema, né? Vem daí a ideia de figura. Então, figura, euretheis, reconhecido,
Lembra de eureka, né? Eu achei, eu encontrei. Euretes tem a ver com essa ideia aí. Hos, que seria o como, mas isso aqui foi traduzido como como homem, né? Literalmente. Anthropos, humana. Então vamos lá. Aqui nós temos que achar aqui o nosso dativo, que é justamente aqui, schemati, nosso iota aqui com a ideia de um dativo e também tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura. Hos anthropos, em figura de homem ou em figura humana. Muito bem. Literalmente, como é que seria traduzido isso, né? Nós temos aqui schemati euretes, então, e foi encontrado ou foi reconhecido em figura humana, ou quanto a sua forma, ou quanto a sua figura, ou quanto a sua forma, ou quanto a sua aparência foi encontrado como homem, certo? Então, aqui ele foi traduzido como e reconhecido em figura humana, certo? Faz sentido, realmente, né? Ele foi reconhecido dessa forma, em figura humana. Mas nós temos um dativo aí que, pelo jeito, tem um tom de referência, ou seja, poderia ser traduzido quanto à sua forma, quanto à sua aparência, com referência à sua aparência, com referência à sua forma, ele foi encontrado como homem, ou seja, com relação à sua aparência, ele era homem, ele foi encontrado como homem. Então, o texto aqui é mostrar, a ideia do texto aqui com esse dativo de referência é mostrar para a gente justamente essa ideia aqui de quanto a sua forma, quanto a sua aparência, ele foi encontrado como homem. Então, por isso nós temos um dativo de referência, ou melhor dizendo, um dativo de respeito, com respeito à sua figura, ou com referência à sua forma, ou com referência à sua aparência, ele foi encontrado como homem, e assim a gente tem, portanto, um dativo de referência. Então, nós temos aqui o texto de Tito, capítulo 2, versículo 2. Nós temos o seguinte: Presbíteras nefalios einai, semnus, sofronas, higiainontas, tei pistei, tei agape, tei hipomone. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Vamos lá. Presbíteras, ou seja, quanto aos idosos, nefalios, na verdade, presbíteras seria quanto aos homens idosos. Então, tudo isso aqui, certo? Presbíteras. Que sejam, que é einai. Nosso verbo ser aqui, o verbo eimi, esse formato aí. Nefalios, que é temperantes. Semnus, respeitáveis. Sofronas, sensatos. Higiainontas, que é sadios. E aí nós temos tei pistei, na fé, tei agape, no amor, tei hipomonei, na constância. Então vamos aqui procurar os nossos dativos, né? Tei pistei, ou seja, na fé. Então aqui no amor, tei agape, no amor, tei hipomonei, ou seja, na constância. E com isso nós percebemos que nós temos aqui um dativo que diz da seguinte forma, né? Então, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios. Então, no que diz respeito à sua própria fé, ou seja, na fé. No que diz respeito ao amor, no amor.
te hipomonei, ou seja, no que diz respeito ou no que traz referência à sua constância ou na constância. Então, com isso você percebe que nós temos, portanto, como já tenho mencionado, um dativo de referência, em que nós apresentamos um dativo em que diz respeito, no que diz respeito à sua fé, com referência à sua fé, com referência ao amor, com referência no que diz respeito à constância, esses homens que eles sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios, certo? Então, fé, amor e constância, certo? Fé, amor e constância. De repente até nós teríamos aí alguma semelhança, né? Quando se fala sobre fé, esperança e amor. Se a ideia de constância, né, está contida de alguma forma na esperança, e assim a gente tem que os homens idosos têm que ser temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios, nessas três áreas aí, né? No que diz respeito à fé, no que diz respeito ao amor, no que diz respeito à constância. Muito bem. Mais um texto aqui para nós analisarmos. Acúsate adelphoi mu agapetoi ur hotheos excelexato tus torrus to cosmo plousios en pistei kai kleromonos tes basileias res epengeilato tois agapousin auton. Então vamos lá. Acúsate, ou seja, ouvi, adelphoi, ou seja, irmãos, mu agapetoi, ou seja, meus amados, ou seja, ouvi meus amados irmãos, ur, não, hotheos, Deus, excelexato, escolheu, tus, torrus, os que são pobres, to cosmo, para o mundo, plousios, ou seja, para serem ricos, en pistei, em fé, kai e kleronomos, herdeiros, tes basileias, do reino, res, que epengeilato, ou seja, que ele prometeu, tois agapousin, aos que amam, auton, aos que o amam, os que amam a ele, certo? É um texto bem interessante aqui de Tiago, né, sobre a questão de ricos e pobres, e aí nós temos aqui o nosso dativo to cosmo, ou seja, os que são pobres para o mundo. E aqui é muito interessante esse texto, exatamente por ele apresentar essa diferenciação, né, sobre os pobres e os ricos, e ele dizer os que são pobres para o mundo, ou seja, os que são pobres com relação ao mundo, os que são pobres com referência ao mundo. Essas pessoas que são pobres em respeito ao mundo, com relação ao mundo, essas pessoas são feitas assim para serem ricas em fé e herdeiras do reino de Deus. Então, por essa razão, por nós termos aqui esse tipo de dativo, ou seja, os que são pobres com relação ao mundo, os que são pobres com referência a esse mundo, não são os que são pobres com referência a Deus, com referência à fé, com referência a qualquer outro desses elementos aqui que poderiam ser trazidos como que era
da vista, da visão de Deus. Não, são pessoas que são pobres com referência a esse mundo aqui, a esse mundo que nós temos hoje. As pessoas que são pobres com referência a esse mundo hoje, como o texto está dizendo aqui, Deus escolheu deles para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Então, o contraste aí, exatamente, são aqueles que são ricos com relação a esse mundo. E realmente, né, quando nós olhamos para os cristãos, nós vemos pessoas que para esse mundo são pobres, não somente no sentido econômico, mas no sentido também, talvez, cultural, pessoas que perdem muito do seu status por se declararem cristãs. E aqui nós temos um texto dizendo que esses foram escolhidos para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Então é outro ponto também, né? A gente lembrar aqui, porque às vezes esse texto pode ser interpretado de tal forma que se pense que todas as pessoas que são pobres, estas vão herdar o reino de Deus. E não é isso, há muitos pobres que não vão herdar o reino de Deus porque não confiaram em Deus. Nesse sentido, o reino que Deus prometeu foi prometido para os que o amam. Então, se houver algum pobre que não ama a Deus, o reino não vai ser herdado por ele. Então, esse é o ponto aqui também para a gente salientar. Mas, sim, também precisamos lembrar que aqui está falando dos pobres, pitorrus, com relação a, ou seja, com referência a esse mundo, sim. Aí nós vamos ter um dativo de referência, um dativo que diz respeito a essas pessoas. Por último, vamos ter esse texto, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos. Vamos começar aqui com o grego. Eistouto gar kai nekrois euengeliste hina krithosi men kata anthropus sarki zosi de kata theon pneumati. Interessante também esse texto, vamos aqui trabalhar com ele. Gar é pois, eistouto, ou seja, para isto ou para este fim. Também poderia ser traduzido aqui, o também. Necróis, ou seja, a mortos. Euengelistei, ou seja, o evangelho foi pregado, foi o evangelho pregado. Tudo isso aqui é euengelistei, ou seja, os mortos foram evangelizados, né? É mais ou menos isso aí. Rina, para que crithose, ou seja, mesmo julgados, ou seja, por um lado, por um lado, julgados kata anthropos, kata anthropos é segundo os homens, sarki, na carne, zosi, vivam, por outro lado, no espírito, ou seja, pneumati, katartheon, segundo Deus. Texto interessante, eu quero começar chamando a sua atenção exatamente para o seu dativo. Então, sarki, ou seja, os que são julgados, o evangelho foi pregado para mortos, também a mortos para que, mesmo julgados na carne, ou seja, mesmo julgados naquilo que diz respeito à carne, com referência à sua carne, com relação a essa carne aqui do corpo, né? Então, segundo os homens vivam no espírito, segundo Deus. Então, nós temos aqui o evangelho foi pregado a mortos. Primeiro é bom explicar aqui o que o autor quer dizer, né? O evangelho foi pregado aos mortos, na época que o autor está escrevendo. Na época, essas pessoas
eram vivas, né? Anterior ao tempo que ele estava escrevendo, essas pessoas eram vivas. Lembre-se de que 1 Pedro tem um contexto de perseguição, pessoas que eram perseguidas pela sua fé. Então o evangelho foi pregado, essas pessoas creram, elas confiaram em Deus e elas foram perseguidas pela sua fé e muitas delas foram mortas pela sua fé. Então quando o autor está dizendo o evangelho foi pregado também a mortos, é que o evangelho foi pregado a pessoas que naquele momento estavam mortas. É isso que o autor quer dizer, certo? Então o evangelho foi pregado a essas pessoas que naquele momento estavam mortas para que mesmo julgados na carne, ou seja, mesmo julgadas segundo esse corpo, elas foram julgadas e foram condenadas pela sua fé. E elas foram julgadas nesse corpo aqui, naquilo que diz respeito à sua carne, certo? Naquilo que concerne à sua carne, ao seu corpo, a esse corpo material aqui, ao mundo em que elas estavam inseridas, elas foram julgadas e foram mortas pela sua própria fé. Então, elas foram julgadas na carne de acordo com, ou seja, segundo os homens, certo? Kata anthropos. Mas para que elas vivam no espírito, certo? Ou seja, aqui nós temos o outro dativo, pneumati, ou seja, que elas vivam segundo o espírito, ou com referência ao espírito, ou melhor dizendo, no espírito mesmo. Talvez aqui nós tenhamos um dativo de esfera, mas certamente que foram julgados na carne, aqui certamente nós temos um dativo de referência. Ou seja, aquelas pessoas que morreram por conta da sua fé, que no momento que Pedro estava escrevendo a essas pessoas, escrevendo aos seus destinatários, aquelas pessoas estavam mortas, mas antes a elas foi pregado o evangelho. Elas foram mortas porque foram julgadas na carne, ou seja, segundo a sua carne. Mas isso aconteceu, mas elas vivem, para que elas vivam no Espírito segundo Deus. Elas morreram porque foram julgadas segundo essa carne aqui, mas elas vivem no Espírito segundo Deus. Então mostra-se aí um contraste, né, apresentado exatamente a partir desse dativo aí. Então esse foi o texto que nós gostaríamos de ter apresentado. Outras ilustrações também foram apresentadas. Nas próximas aulas vamos tratar de um outro tipo de dativo, tendo concluído então o dativo de referência, o dativo de respeito aqui, aquele que traz a ideia de com referência a, concernente a. Espero que isso tenha ficado claro aí na sua mente e até a próxima aula. Que Deus nos dê mais da sua graça e nos abençoe.